Olá, gente, bom dia. Professor Lindenberg Araújo para o canal Professor Lindenberg História. Nossa aula de hoje tem como tema a colonização espanhola no continente americano, certo? Antes de iniciar o conteúdo propriamente, vamos analisar um pouco esse mapa aqui, tá bem? Lembrando que essa aula ela é direcionada tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio e em especial para aqueles que irão fazer o Enem e no próximo ano entrar na universidade pública, gratuita e com qualidade. Foco no Enem, foco nos estudos e vamos à nossa aula de hoje. Então, esse mapa é um planisfério, uma representação cartográfica da expansão marítima europeia, as rotas definidas por cada um dos países, por cada um dos navegadores, tá certo? Aqui nós temos a viagem de Bartolomeu Dias, a viagem de Vasco da Gama, a viagem de Pedro Álvares Cabral, a viagem de Cristóvão Colombo e a viagem de circunnavegação. O que nos interessa aqui é a viagem de Cristóvão Colombo, certo? A princípio. Nós sabemos que Portugal e Espanha foram os países europeus pioneiros no processo de expansão marítima. Aqui estão Portugal e Espanha, na Península Ibérica. Vamos dar uma ampliada aqui nesse mapinha. Isso, agora está legal. Então veja aqui, Portugal, Espanha, Península Ibérica. E para chegar ao Brasil, para chegar à América, Portugal fez esse caminho aqui. Mas não importa isso agora. O que importa é esse caminho aqui, certo? Esse caminho aqui que os portugueses desenvolveram para chegar à África e para chegar principalmente às Índias, que foi finalmente alcançada em 1498 pelo navegador Vasco da Gama, tá certo? Ou seja, então era uma navegação essencialmente, aliás, parte dela de cabotagem, depois em mar aberto. Cabotagem, o que significa isso, professor? De cabo em cabo. Cabotagem. Essa região era uma região de difícil navegação, mar de calmarias, não havia vento para as caravelas, e tinha que pegar o mar adentro, aqui o Cabo das Tormentas, extremamente difícil de navegar, e seguir a viagem. Aqui sim, podendo fazer a navegação de cabotagem até atingir as Índias. Essa navegação é uma navegação no sentido oeste-leste. Então nós estamos aqui na Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste. Os portugueses optaram por sair no rumo oeste e atingir o leste, certo? Sai do oeste e atinge o leste. Por que os portugueses fizeram esse caminho? Porque as rotas marítimas e terrestres pelo mar Mediterrâneo, pelo centro da Europa, pelo Oriente Médio, estavam extremamente caras por conta do controle dos principais portos aqui do mar Mediterrâneo por povos árabes, certo? Então, esse caminho ficou bem caro. Foi preciso empreender essa aventura aqui. Então, qual é a diferença do caminho percorrido por Cristóvão Colombo a serviço do rei da Espanha, do reino espanhol, na época governados por pelo rei Fernando, mas principalmente pela rainha Isabel, que era quem mandava de fato, tá bem? Colombo vai dizer o seguinte: olha, como a Terra é redonda, na época poucas pessoas acreditavam nisso, acreditavam que a Terra era plana, certo? É importante reforçar que a Terra é redonda, precisamos repetir o óbvio. E Colombo já acreditava nisso em 1492, na verdade bem antes, né? E Colombo teve que convencer aos espanhóis que era possível fazer o contrário dos portugueses, que era possível chegar aqui navegando apenas para oeste, dando a volta no planeta e chegando até
às Índias. Tá? Lembrando que o único caminho conhecido, os únicos caminhos conhecidos eram este aqui e esse aqui. E Cristóvão Colombo, que não era um nobre, que não era um navegador experiente, teve muita dificuldade em convencer a corte espanhola de que isso seria possível. Tá? Colombo estava correto. Ele sabia que navegando no sentido oeste chegaria ao leste. Ele só não tinha noção da distância nem do tempo. Ele fingiu ter noção, na verdade ele não tinha. E ele não sabia que no meio do caminho ele iria se deparar com estas ilhas e com o continente americano, que ele sim vai encontrar no sentido de chegar num lugar desconhecido. Ele vai encontrar primeiro, na lógica dos europeus, tá certo? Lembrando que esse continente já era habitado há pelo menos 15 mil anos por diversos povos, diversas civilizações e sociedades. Colombo chega a esta região aqui, acredita que havia chegado às Índias, dá aos habitantes o nome de índios, certo? E ele não tinha noção do território, ele não tinha noção da extensão disso aqui, certo? Não tinha a mínima noção disso aqui. E, dessa forma, os espanhóis chegam à América no ano de 1492, certo? Em uma expedição comandada por Cristóvão Colombo, na qual ele trazia apenas 3 caravelas. Nina, Pinta e Santa Maria, que é o nome das caravelas dadas pela equipe de Cristóvão Colombo aos barcos que eles fizeram atravessar o Oceano Atlântico. Tá bem? Chegar até o continente que viria a receber o nome de América, em homenagem a outro navegador, o Américo Vespúcio, né, que foi quem de fato fez o reconhecimento e atestou que se tratava de um continente, não apenas de ilhas, e que não estávamos nas Índias. O Colombo, inclusive, teria morrido sem saber que havia descoberto um continente. Depois ele enfrentou uma série de problemas na corte espanhola, acabou preso e foi, em certa medida, injustiçado pela história espanhola naquele momento. Tá bem? Então, sabendo disso, os espanhóis chegam ao continente americano através de Cristóvão Colombo em 1492. Vamos então aos aspectos da nossa aula. Sugiro aí o filme 1492, A Conquista do Paraíso, com Gérard Depardieu, um importante artista francês que faz um trabalho belíssimo nesse filme. Vale a pena dar uma conferida. 1492, A Conquista do Paraíso é o nome do filme. Então, neste ano, Cristóvão Colombo, chega às Américas em busca das rotas para o Oriente. Lembrando que, voltando aqui o mapa, o interesse nesta região aqui, certo? Nas Índias, tudo isso era chamado de Índias, inclusive a China, era chamado de as Índias. O interesse era nessa região por conta das especiarias, certo? O interesse na América, no continente americano, ele vai se dar em função das possibilidades de encontrar metais preciosos. Lembrar que era este o objetivo dos europeus nas Américas, encontrar metais preciosos, certo? Então, os espanhóis, eles inicialmente estabeleceram contatos e alianças com os povos indígenas, certo? Foi um contato inicialmente amistoso e os os espanhóis vão aos poucos compreendendo aquela realidade de acordo com os seus interesses. Não houve uma preocupação de compreender as culturas daqueles povos. Houve uma preocupação de compreender como eles funcionavam para então buscar as falhas no seu funcionamento, as falhas do ponto de vista europeu, para assim poder dominá-los, certo? Lembrando que na América contactada pelos espanhóis existiam os astecas e os incas, certo? Eram os impérios que estavam ainda estruturados no continente americano quando chegam os espanhóis. E esses povos, especialmente os astecas, como nós já vimos em aulas anteriores, dominavam outros povos,
numa perspectiva mesmo imperialista, tá? Domínio, cobrança de impostos e muitas vezes imposição cultural. Então, esses povos dominados pelos astecas, por exemplo, desejavam a todo custo se libertar, tá certo? E buscavam o máximo de alianças para atingir esse objetivo, para se revoltar, para guerrear contra os astecas. Então, os espanhóis vão explorar estas disputas internas no continente americano, tá certo? Buscavam extrair as riquezas, controlar os territórios e explorar a força de trabalho. Logo, as alianças iniciais foram substituídas por guerras, quando os ameríndios perceberam que o interesse dos espanhóis era dominá-los, aí ocorrerão diversos conflitos. Foi um processo extremamente violento para os povos indígenas. Tá? Houve imposição de pesados regimes de trabalho, doenças levadas pelos espanhóis provocaram uma perda populacional enorme para os americanos naquele período. É interessante destacar esse aspecto das doenças, certo? Aí um pouco de biologia nos processos históricos. Tá bem? As populações ameríndias não tinham anticorpos para determinadas doenças, como o sarampo, a varíola, a gripe, que os europeus trarão para a América, certo? Esta imigração de doenças, vamos usar esse termo, vai ser extremamente danoso para povos indígenas de todo o continente americano. Era como uma arma biológica, o fato de os povos indígenas não terem defesas para algumas doenças, ou para praticamente todas as doenças trazidas pelos europeus. O que, por exemplo, fazia com que uma gripe, que para nós hoje é algo simples, fosse extremamente mortal para os povos indígenas. Tá certo? Esse é um aspecto muito importante para se compreender nesse processo histórico. Fim do Império Azteca, liderados por Hernán Cortés, um espanhol, os espanhóis contataram os astecas em 1519. Cortés uniu-se a povos locais inimigos dos astecas, como nós já citamos, como os tlaxcaltecas, para tomar Tenochtitlán, que foi destruída em menos de 3 anos por volta de 1521. Tenochtitlán, importante cidade do Império Azteca, sede, capital do Império Azteca, foi tomada pelos espanhóis em 1522, certo? Não foi um processo sem resistências, né, como no caso dos maias e xiximecas. Os espanhóis utilizaram a rivalidade entre os diversos povos maias para conquistar territórios. A mesma estratégia, perceber as disputas internas, tomar um lado para dessa forma dominar o povo mais forte, no caso astecas e maias. Os xiximecas resistiram às investidas espanholas, deslocando-se para o interior do continente ou atacando assentamentos espanhóis. A tentativa de conquista espanhola foi instável e incompleta nos territórios maia e xiximeca até o fim do período colonial. Então, imaginem vocês, até o século XIX mantiveram-se os conflitos por dominação absoluta dos espanhóis sobre os povos americanos. Tá? É importante destacar que esse processo histórico não se concluiu do ponto de vista dos povos ameríndios. Tá? Se a gente for refletir, por exemplo, sobre os povos indígenas do Brasil, que até hoje sofrem ataques em seus territórios, mesmo com legislação que deveria lhes proteger, imagine que no México, na América Central, na América do Sul, existem populações indígenas ainda, inclusive com organizações sociais do passado. Essas populações continuam sendo extremamente atacadas e violentadas em seu direito básico de existir. Tá? Esse é um tema, inclusive, extremamente atual, que estabelece relações diretas com este passado que nós estamos analisando. Tá certo? O Império Inca, ele será controlado por Francisco Pizarro, será
finalizado em função deste também soldado espanhol. Pizarro ele aproveitou-se da rivalidade entre os incas e outros povos dos Andes e de uma disputa dinástica para aprisionar e executar o imperador Atahualpa, submetendo todo o império. É interessante esse aspecto aqui, tá? Que é algo que diferencia o processo de colonização espanhola do processo de colonização portuguesa no Brasil. No Brasil, os portugueses precisaram combater tribo a tribo. Não havia um governo central. No máximo, ocorreriam confederações indígenas para combater em determinado momento. Mas os portugueses não encontraram no Brasil um imperador que controlasse todos os índios. Isso não existiu. O que, em certa medida, tornou o trabalho dos portugueses mais difícil e extremamente violento também. No caso dos espanhóis, na América mais ao norte, na América Central, esse processo ele foi em certa medida facilitado, porque como incas, maias e astecas tinham uma estrutura organizada, uma estrutura social extremamente rígida, uma vez dominado o imperador, ou feito a negociação com o rei, por consequência, todo o restante da população daquele território estaria dominado. Então, foram processos violentos, porém, numa comparação, processos mais fáceis, vamos dizer assim, porque bastava dominar o rei, o imperador, controlar a capital e o império todo estaria dominado, o território todo estaria dominado. Certo? Não foi o que ocorreu com os portugueses no Brasil, por exemplo, por conta dessa característica dos povos indígenas. Tá bem? E aí, por volta de 1520, 1530, os espanhóis já haviam dominado territorialmente a América que lhes cabia na lógica europeia, a partir do Tratado de Tordesilhas e a partir do processo de ocupação espanhola, de expansão territorial. Tá bem? Você tinha a seguinte estrutura administrativa. A Espanha, o país metrópole neste caso que é o país que domina, cria na América os chamados vice-reinos, certo? Ao comando da Espanha. No topo, a coroa espanhola, os reis espanhóis, num contexto ainda do mercantilismo, no processo de fortalecimento do absolutismo monárquico, eram esses reis que determinavam as regras do jogo para o continente americano. Na Espanha havia o Conselho das Índias, formado por nobres espanhóis, auxiliava o rei na administração das colônias. Professor, Índias? Por que Conselho das Índias se estamos falando da América? Porque para os europeus existiam as Índias Orientais, vamos voltar ao mapa, as Índias Orientais, Índia, China e Oriente Médio, perdão, e as Índias Ocidentais, que era o continente americano, certo? Estes conselhos administravam essas duas regiões, vamos dizer assim, chamado de Conselho das Índias. E havia a Casa de Contratação, que era o órgão encarregado do comércio e de arrecadação de impostos nas colônias americanas. Tá certo? Então havia o Conselho das Índias, e que era uma espécie de órgão deliberativo, auxiliava o rei, e aqui uma espécie de Conselho Executivo, que era o órgão que se encarregava do comércio e da arrecadação de impostos nas colônias americanas. Aí vamos lá. Na América, nos vice-reinos, existia essa estrutura toda. A governadoria, que era a autoridade militar, jurídica e administrativa anterior aos vice-reinos. Primeiro existia isso aqui, os governadores. A alcadia maior, ou alcadia maior, era a subdivisão administrativa dos vice-reinos em grupos de vilas ou cidades. Certo? Havia o cabildo, governo municipal que regulava o uso dos espaços públicos, o abastecimento e a segurança locais. Cabildos seriam mais ou menos as nossas câmaras municipais. A audiência, Tribunal Judicial Supremo que acumulava poderes administrativos, e a República dos Índios, conjunto de cidades, vilas e povos indígenas submetidos aos espanhóis. Então, era basicamente esta a estrutura administrativa quando os espanhóis se estabelecem no continente americano. E
se constituiu uma sociedade extremamente rígida e desigual no continente americano, tá certo? No topo nós tínhamos os chapetones, abaixo deles os crioulos, os mestiços e os povos indígenas, tá bem? Quem eram os chapetones? Eram aquelas pessoas, aqueles homens essencialmente, que estavam na América a serviço do Império Espanhol e que haviam nascido na Espanha. Ocupavam os cargos importantes da colônia, os chapetones. Então, eram europeus, espanhóis. Abaixo deles, os crioulos. Eram filhos de espanhóis nascidos na América. Perceba a diferença. Chapetones, nascidos na Espanha. Crioulos, filhos de espanhóis, porém nascidos na América. Em geral, eram proprietários de terras e de minas e criadores de gado. Podiam exercer cargo público nos cabildos. Mas observe que já há uma diferença em função do local de nascimento. Os mestiços eram filhos de espanhóis com indígenas. Não tinham direitos políticos e trabalhavam como artesãos, administradores ou capatazes de propriedades. Atenção, aqui há um problema, que é o seguinte: filhos de espanhóis com indígenas. E se nós não fizermos a discussão adequada, dá a entender que foram relações sexuais consentidas. E não é verdade. Esses mestiços, e por isso são chamados de mestiços, e por isso não têm direitos políticos, não participam da estrutura hierárquica superior, porque eram resultados de relações extremamente forçadas. Além da violência física, além da morte, ainda se impôs aos povos indígenas, às mulheres indígenas, o estupro, tá certo? Então, quando nós falamos em colonização da América, nós temos que lembrar que foi um processo extremamente violento e ainda mais violento para as mulheres indígenas, para as mulheres africanas, que nós iremos abordar em outros momentos. E isso explica por que esses mestiços assim eram denominados e não tinham direitos políticos, porque eram fruto do estupro. E isso vai explicar muito da nossa chamada miscigenação, que nós discutiremos com mais propriedade em outros momentos. E abaixo, os povos indígenas, que eram os verdadeiros donos da terra, os povos que foram usurpados de sua cultura, de sua ancestralidade, para se submeter ao domínio espanhol. Formavam o maior grupo social da América Espanhola. Na região correspondente à do Caribe e das atuais Venezuela e Colômbia, onde o declínio da população indígena foi grande, foi utilizada a mão de obra de africanos escravizados. Tamanho foi o massacre dos povos indígenas nesse território, certo? É importante destacar este aspecto. Foi um verdadeiro genocídio o processo de colonização da América pelos europeus e, constituídas essas sociedades, este genocídio, infelizmente, continua até os nossos dias. Então, quais atividades econômicas passaram a ser desenvolvidas no continente americano pós-estruturação da hierarquia da administração espanhola? A mineração era a principal e mais lucrativa atividade econômica da colônia, explorada por grupos financeiros metropolitanos lá da Espanha. Inicialmente extraiu-se ouro de aluvião na região do Caribe e da América Central. O que é ouro de aluvião? É o ouro extraído às margens dos rios, as pepitas, ainda em pequena quantidade. No século XVI, a exploração de prata nas minas de Potosí, no Alto Peru, atual Bolívia, passou a ser a atividade predominante. As atividades agrícolas e pecuárias foram desenvolvidas em grandes propriedades rurais, as haciendas. O comércio era exclusivo da metrópole. Os produtos podiam ser exportados para outros países ou consumidos na Espanha, mas quem controlava todo o comércio era a monarquia, era o Estado espanhol. Pequenos comerciantes podiam vender produtos oriundos de obrajes, unidades produtoras de tecidos e outros artigos, que empregavam principalmente mão de obra indígena. Quero chamar a atenção aqui para a questão da mineração, certo? E
Isso, a mineração, tá bem? Lembrando, os europeus, portugueses, espanhóis, ingleses, vieram às Américas em busca de metais preciosos. Os espanhóis, podemos afirmar que tiveram mais sorte, ou muita sorte inicialmente, porque encontraram os metais preciosos em grande quantidade logo nos primeiros anos de colonização, o que fez com que a Espanha se tornasse uma potência econômica no século XVI no contexto europeu, tá certo? Depois, somente as minas encontradas no Brasil, na região de Minas Gerais, é que irão superar a quantidade de ouro extraída da América pelos espanhóis. Como se distribuía o trabalho? Na maior parte do território colonial, os nativos, os povos originários, eram submetidos a regimes de trabalho forçado. Tá certo? Vamos lá. O que era encomenda? E quem eram os encomendeiros? Eram colonos espanhóis que assumiam o controle de uma ou mais comunidades indígenas, oferecendo-lhes instrução cristã, que era uma das justificativas desse processo todo. Era levar a fé cristã a povos pagãos. Os povos indígenas foram considerados pagãos, povos sem que tivessem ainda sido batizados, sem que conhecessem a fé cristã, e os europeus julgavam necessário apresentar-lhes a fé cristã. Consideravam suas práticas religiosas inadequadas, e isso será uma das justificativas para esse processo de expansão. Nativos eram obrigados a trabalhar nas terras desses colonos ou pagar tributos a eles. Tá bem? Costumavam não cumprir suas obrigações e usurpar as terras dos nativos, os encomendeiros. E havia o repartimento, que era a adaptação da mita inca e do Coatequil asteca, ou seja, já existiam formas de trabalho semelhante, vamos dizer assim, àquilo que se praticava na Europa entre os povos ameríndios. Neste repartimento, os nativos eram selecionados pelos curacas, líderes das comunidades, para trabalhar em obras públicas ou minas de ouro e prata por tempo determinado, em qualquer região da colônia, como forma de tributo à coroa. Os indígenas resistiram à brutalidade e à exploração desses sistemas de trabalho e foram violentamente reprimidos. Outro problema era essa forma de organização do trabalho, que era extremamente violento para os povos indígenas. Essas resistências servirão para criar a ideia de que os indígenas não gostavam de trabalhar. Até hoje, infelizmente, essa máxima absurda é reproduzida, quando, na verdade, os povos originários não tinham necessidade do trabalho tal como os europeus. Não viam o trabalho tal como viam os europeus. O trabalho nessa perspectiva cumulativa. Tá bem? Os povos originários viam o trabalho a manutenção da sua estrutura social, tá certo? Sem esta necessidade do acúmulo de capital, que é algo que será trazido à América pelos europeus. No Caribe e no norte da América do Sul, predominou a mão de obra de africanos escravizados. Olha aqui a palavra adequada, escravizados. Por quê? Porque escravos, a gente falar escravos, naturaliza a coisa, naturaliza a condição do indivíduo. Então é natural ser escravo por ser negro, por ser africano. Então o indivíduo ele é livre e é escravizado. As condições de trabalho foram marcadas por alto grau de violência dos espanhóis e resistência dos escravizados. Sempre um processo extremamente violento, que vai levar a um processo também de extremas resistências entre os povos indígenas, entre os povos africanos. Tá certo? Na próxima aula nós analisaremos como se deu o processo de colonização da Inglaterra. Para não ficar tão extenso, hoje terminamos por aqui. Analisamos como se deu a chegada, o caminho percorrido por Colombo até as Américas, como se deu os primeiros contatos, como ocorreram as conquistas partindo dos espanhóis para com os povos originários das Américas. Vimos como se deu a estrutura administrativa, como se dava a organização social, o trabalho e a extrema violência
pela qual passaram os povos originários das Américas nos primeiros contatos com os europeus. Importante ressaltar que esse processo violento ele não finalizou. Continuamos presenciando a morte, o massacre, a perseguição, a tortura, a usurpação do território dos povos indígenas em todos os cantos do planeta. E é cada vez mais necessário e urgente combater isso, defender o direito à vida, à organização social dos povos indígenas, defender a natureza, defender o meio ambiente. As coisas não estão dissociadas. A preservação da vida indígena está diretamente ligada à preservação do meio ambiente e, por consequência, só temos benefícios com esta preservação. Um forte abraço, foco no Enem. Vamos estudar apesar das dificuldades, das limitações. Estudar nunca foi tão importante e tão necessário para os estudantes da escola pública, para os trabalhadores em geral. Então, forte abraço, até o nosso próximo encontro aqui no canal Professor Lindenberg História. Até mais.